Estamos de volta com a segunda parte do nosso programa e eu queria, respondendo aqui ao nosso querido Flávio Carlos Nievinski Vilela, a respeito da pergunta se os fatos narrados no livro há 2000 anos, Paulo e Estevão, e 50 anos depois, são históricos. Olha, as obras de Emmanuel, há 2000 anos, 50 anos depois, Renúncia, Ave Cristo, Paulo e Estevão, são obras romanceadas. Mas eu tenho me impressionado com o que eu tenho encontrado nessas obras. E eu tenho feito muitas pesquisas nas obras de Paulo e Estevão. Eu acabei de visitar Coríntios. Agora, em agosto, eu estive na cidade de Coríntios, lá na Grécia, e eu visitei a Ágora, visitei a Acrópole, onde está o templo de Artemisa, que era um templo pagão, onde se reverenciava no templo de Artemisa, não, desculpa, o templo de Afrodite, lá na Grécia. E Afrodite era uma deusa do sexo. Então, as suas seguidoras eram consideradas prostitutas. E a história fala que tinham mais de 1000 em Coríntios. E eu fui ler a obra Paulo e Estevão, aqui na página 22 desta edição, que eu gosto de dizer edição, para quem quiser conferir. Essa edição é de 2000, edição da catalogação da fonte, desculpe, 1999, 32ª edição da Federação Espírita Brasileira, Rio de Janeiro. Então, 1999, fica fácil, tem essa capa, que todo mundo conhece, né? E na página 22, Chico escreve o seguinte: no dia seguinte, avolumava-se compacta multidão junto ao templo da Vênus popular. Eu lendo isso aqui e acabando de chegar da Grécia, eu digo, gente, onde Chico tirou esse nome de Vênus popular, se lá o templo era Afrodite, que era conhecida como o templo da prostituição, as sacerdotisas. Tem mais de 1000, segundo nos narra Russell Champlin. E eu digo, e por que Chico está chamando isso aqui, Emmanuel está chamando de Vênus popular? Quem está escrevendo isso aqui através do Chico é um romano, chamado Publio Cornelius Lentulus, ou Lentulus. E aí eu vou analisar quem era Vênus. Vênus, meu caro telespectador, é a mesma Afrodite, só que Afrodite é o nome grego e Vênus é o nome romano. Muito justo que escrito por um romano, que era o senador Publio Lentulus, ele não falasse em Afrodite, mas falasse em Vênus. Veja, meu caro Flávio Carlos Nievinski, que Emmanuel está falando de história e de uma história verdadeira. A diferença é que ele coloca esse material histórico dentro de uma ficção, vamos dizer assim, de um romance, de uma riqueza espetacular e de uma forma tal que um pastor protestante, aluno do nosso curso de Ciência das Religiões, depois de eu dar uma aula no curso Trajetória do Espiritismo, eu dei uma aula sobre a vida de Chico Xavier, falei da sua infância, do seu trabalho, que ele só tinha o curso primário, e quando ele leu essa obra, ele é pastor, ele é escritor. Ele disse, professor, eu hoje respeito a doutrina espírita porque eu sei que um homem com a cultura de Chico Xavier é incapaz de escrever uma obra como Paulo e Estevão, pelos seus requintes teológicos, pela sua pureza e por fatos teológicos que poucos teólogos conhecem. Então, isso significa que, como diz o grande pesquisador francês, conhecido por Louis Pasteur, que a gente toma leite pasteurizado hoje por causa das suas pesquisas bacteriológicas, Pasteur dizia que pouca ciência afasta de Deus, mas muita ciência dele aproxima. Por isso que às vezes é preciso a gente pesquisar um pouco mais, porque quanto mais você pesquisa, aqui a história vem comprovar a psicografia de Chico Xavier através de Emmanuel e mostrar a influência do espírito que naturalmente, por ser humano, intitulou o templo de Afrodite
o templo de Vênus, e não como está lá ainda hoje, conhecido na história grega como o templo de Afrodite. Então, eu posso dizer que os fatos narrados nos livros são históricos e são reais, a maioria, a não ser coisas que nós não conhecemos, porque não vivemos lá, e que Emmanuel, que está numa outra estrutura, ele pode afirmar, e quem pode negar? A ciência, à medida que vai se aproximando e tendo condições arqueológicas, históricas, teológicas, culturais, você vai vendo coisas como essa. E eu não fico só nisso não, meu caro Flávio. Eu vou lhe dizer o seguinte. Na página 60, no livro Paulo Estevam, primeiro parágrafo depois falando exatamente da história de Gesiel, ele fala de Efraim, que foi alguém que ele encontrou, e aí, na página 60, ele diz assim, acompanhado de Tiago, irmão de Levi, Simão apareceu e recebeu o visitante com efusivas demonstrações de carinho. Eu sou teólogo, eu comecei a fazer teologia em 1964. Não faz 15 dias. Não faz 15 dias. E ao ler esta frase, eu comecei a pensar. Existe Tiago maior, irmão de João. Existe Tiago menor, filho de Alfeu. E existe Tiago, segundo os teólogos, irmão de Jesus, que dirigiu a igreja de Jerusalém por 32 anos. Está na nossa obra, o Evangelho e o Cristianismo Primitivo, que não é criação minha. São estudos de pesquisas teológicas. Então eu comecei a refletir. Nossa, aonde Chico ou Emmanuel arrumou esse nome, esse Tiago, irmão de Levi? Meu querido telespectador, Levi era o nome do evangelista Mateus, que era um publicano, coletor de impostos, que trabalhava na coletoria de Cafarnaum, e Jesus o convida para seguir. Olha, Tiago era filho de Zebedeu e irmão de João. Eu nunca conheci na minha história um Tiago, irmão de Levi. Eu sabia que Mateus chamava-se Levi. Agora, um Tiago maior, irmão de João. E de onde vem esse Tiago, irmão de Levi? Você vai saber na terceira e última parte do nosso programa, até onde chega a importância da ciência e a autenticidade da psicografia de Chico Xavier, ditada pelo grande apóstolo desencarnado, que chama-se Emmanuel, ex-senador Públio Lentulus, na Roma antiga do tempo de Tibério. Não saia daí que nós já retornaremos para a terceira e última parte do nosso programa. Com você, nós podemos levar Jesus. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor.